Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Pode ficar sentado. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz-nos assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Onde está o rei dos judeus? Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite. Tenha misericórdia de nós. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos hoje na terceira e última mensagem dessa série, Muito Além do Noel, o Natal, à luz do Evangelho. Semana passada nós vimos alguns aprendizados sobre a genealogia de Jesus. E hoje nós chegamos nesse relato de Mateus capítulo 2, esse relato famoso do nascimento de Jesus, com algumas coisas específicas que só Mateus relata para nós. Esses homens sábios, esses magos de terras orientais, foram para Jerusalém, quando Jesus ainda era um bebê, procurar por esse rei que havia nascido. Apresentaram-se diante do governante da Judéia, o rei Herodes, e disseram: Onde está o rei? Onde está o rei? Parece até uma pergunta normal, mas não é. Por que não é? Porque eles estão perante o rei. Eles estão perante o rei da Judéia. E quando você pergunta num palácio para o rei, aonde está o rei, isso deixa a pessoa alarmada, ou então, como está em algumas traduções, deixa a pessoa perturbada. E esse homem não era um cara legal. Herodes não era um cara legal. Herodes era bem conhecido por ter assassinado pessoas da corte, e também por ter assassinado membros da própria família, para se manter no poder, para que ele perpetuasse no poder, e para que ele se mantivesse, ele foi capaz de grandes atrocidades. Então, quando esses magos chegam com essa pergunta, alarmou Herodes, e Herodes então procurou saber, perguntou para alguns estudiosos, e os estudiosos responderam: tem uma profecia que irá de nascer o Messias, mas ele vai nascer em Belém. Então Herodes tem uma ideia, chama os magos e fala: acha o bebê, e quando vocês acharem o bebê, vocês voltem, porque eu também quero adorar esse bebê. Tá, sei, né? A gente sabe qual era o objetivo dele. O objetivo dele era matá-lo, mas os magos não fazem assim, e Herodes então tem uma ideia maquiavélica de tirar então a vida de todos os bebês, para que ele se perpetuasse no poder. Se há alguém que pode me tirar do poder, eu aniquilo isso. Então ele faz uma ordem que em Belém, e na região de Belém, matasse todas as crianças com menos de 2 anos. E estima-se que cerca de 20 a 30 mil crianças foram assassinadas. Tudo porque nada e ninguém poderia atrapalhar
o rei Herodes de ser dono do seu próprio destino, de ter o poder em suas mãos. Mas anjos falaram para José pegar Maria, Jesus, e ir para o Egito. E José assim faz, e passa ali alguns anos, até então que ele fica sabendo que Herodes morreu. E então José pega a sua família e retorna agora para Nazaré. Bom, por que Mateus faz questão de preservar essa narrativa? Mateus e Marcos e Lucas, eles tinham uma quantidade enorme de material. Mas eles, inspirados pelo Espírito Santo, foram seletivos no que eles iriam colocar. E quando eles nos contam algo sobre a vida de Jesus, eles partem de duas razões principais. A primeira é aquilo que nós vimos semanas passadas, que tudo o que aconteceu, eles mostram que de fato foi real. Como nós dissemos, não começa com era uma vez. Não é um conto de fadas. É real. E o segundo princípio é revelar algo sobre quem Jesus realmente qual era a mensagem de Jesus, o que ele veio fazer e qual o seu ministério. Assim então, o que Mateus está dizendo sobre o Natal e sobre o próprio Jesus, sobre esse relato da natividade, e o que nós podemos ser discipulados por Deus nessa noite, nesse texto. Então eu quero pensar algumas coisas com vocês aqui. A primeira coisa, eu quero pensar sobre a ameaça do reino. A Bíblia nos diz, nós lemos aqui, que esses magos foram lá e perguntaram: olha, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E isso perturbou o rei Herodes, alarmou-se, ficou perturbado, porque isso estava mexendo com o reino dele, com o poder dele. Então havia uma ameaça do reino dele. Então entre o reino dele e o reino de Jesus, ele prefere então aniquilar o outro reino. O relato do texto está cheio de medo, cheio de violência, cheio de injustiça, cheio de derramamento de sangue, ausência de teto, uma família fugindo de um ditador, e parece tão real nos dias de hoje também. Por quê? Porque há um grande mal também lá fora. Lá fora nós encontramos violência, lá fora nós encontramos injustiça, lá fora nós encontramos desigualdade, nós encontramos egoísmo, encontramos a busca pelo poder a qualquer preço, custe o que custar. As pessoas estão cada vez mais se degladiando, e a sociedade busca culpados. Quem é o culpado de tudo isso? Alguns culpam a desigualdade social, e a culpa então recai sobre os ricos, porque alguns têm tanto e outros não têm nada, e a sociedade procura o culpado. Ou então outros culpam os imorais e irresponsáveis. Por que as pessoas não pensam nos outros? Por que as pessoas buscam cada vez mais satisfazer os seus desejos? Por que as pessoas não pensam no próximo? Por que as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmo? À primeira vista do texto, parece ser culpa de ambos, pois Herodes era um governante rico, injusto, imoral e assassino. Todavia, a Bíblia afirma que a fonte de todo mal é algo mais profundo do que nós podemos encontrar na sociedade em si. Porque a fonte do todo mal está no coração humano, aonde se chama pecado. Aí está a fonte de todo mal. Por que a pessoa não consegue pensar no próximo? Por causa do pecado. Por que tanta desigualdade social? Por causa do pecado. Por que tanto egoísmo? Por causa do pecado. Por que tanta violência? Por causa do pecado. Só que Deus
Deus não criou o mundo para isso. E a Bíblia conta essa história, os irmãos conhecem, a Bíblia conta a história, onde Cristo é a cruz, é o centro de tudo. Deus criou tudo bom, tudo que Deus fez é bom. E Deus criou o homem e a mulher e deu uma ordem: de todas as árvores, só dessa do conhecimento você não pode tocar, não coma dela. Mas o homem desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedece, o homem peca contra Deus, então o pecado entra, a morte espiritual e a morte física. Mas Deus não criou o homem para morrer. Mas Adão e Eva, que tinham o livre-arbítrio, escolheram desobedecer a Deus. Escolheram o quê? Escolheram criar o seu próprio reino, escolheram ser donos dos seus destinos, escolheram ter o controle da sua vida na sua mão, porque a serpente disse a eles, olha, não é bem assim. Na verdade, ele não quer que você seja igual a eles, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Opa! Se eu for igual a Deus, eu vou ser autossuficiente, eu vou ter poder nas minhas mãos e eu vou decidir o meu futuro, então eu posso fazer isso. E por causa disso, o homem querendo montar o seu império, o seu reino, ele decide pecar contra Deus. E por causa desse pecado, a reação de Herodes a Cristo nesse sentido é o nosso próprio retrato, porque esse mesmo pecado também está em nós. E se você quer ser rei e aparece outro também dizendo ser rei, não há espaço nenhum trono só para duas pessoas. Somente um pode ocupar, e alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que mudar de ideia. E de acordo com a Bíblia, o mal do mundo brota do pecado, então, que também está no egocentrismo do coração humano, voltado para si mesmo. Então, em cada coração, existe um pequeno rei Herodes. Em cada coração existe um pequeno rei Herodes, que todas as vezes que o seu poder, o seu reino está ameaçado, nós damos um jeitinho de fazer algo. A mensagem do Natal trata então de uma reivindicação. Trata de uma mensagem de reivindicação de autoridade. A mensagem de Cristo se fazendo carne, habitando entre nós, nascendo numa manjedoura, trata então de uma lealdade incondicional de seus súditos. A mensagem do Natal trata então de algo, de um rompimento com todo o poder que nós queremos para nós, e nós então nos entregamos ao Rei Jesus Cristo. E é inevitável que essa mensagem então, quando nós ouvimos que há um Rei, que nós temos que entregar a nossa vida, é inevitável que isso desencadeie uma profunda resistência do nosso coração, porque na verdade nós queremos ser nós o dono do nosso destino. Na verdade, quem quer ter o poder nas mãos somos nós. E quando aparece um rei, e esse rei ainda numa manjedoura, o nosso coração se prende para isso. Como disse Tim Keller, ele disse: no centro do coração humano há um impulso que diz: ninguém fala para mim o que devo fazer. Aí no teu coração, lá no fundo, nós pensamos assim. Como diz aquele poema Invictus: mantenho a minha cabeça ereta, não vacilo, sou o comandante da minha alma e o senhor do meu destino. No fundo as pessoas querem ser assim, o comandante da sua própria alma e o senhor do seu destino.
Ainda mais quando esse reino vem em fragilidade. Um menino, um bebê, que precisa fugir. Ainda mais quando esse reino vem em fraqueza. De um lado nós temos um rei enfurecido, de outro nós temos um menino fugitivo. Uma família pobre, um menino nascendo num estábulo, colocado num lugar onde os animais se alimentavam, uma cocheira. E em sua primeira vinda, Jesus não veio em força, ele veio em fraqueza, em uma família pobre. Como disse o poeta William, ele disse: não busque nas cortes nem nos palácios, tampouco afaste cortinas reais, mas procure no estábulo, veja seu Deus deitado na palha. Se você oferecer um rei assim às pessoas hoje, ninguém quer. Ninguém quer. Como assim? Nós temos dificuldade com um rei assim, com toda essa fragilidade. Jesus não se comporta como um rei que o mundo espera. Ele inverte os valores. O mundo sempre desprezou pessoas de lugares sem valores. O mundo sempre desprezou pessoas sem grande currículo. O mundo sempre desprezou pessoas sem grandes credenciais. O mundo sempre desprezou pessoas sem grandes genealogias, como nós dissemos semana passada. Mas tudo isso relacionado a Jesus contradiz e se opõe a esse valor do mundo. Jesus é o rei que diz que veio para servir e não para ser servido. Ele inverte os valores. O ensino bíblico nos mostra que Deus age exatamente da maneira oposta dos valores do mundo. O maior personagem da história nasceu em uma manjedoura e cresceu em Nazaré, aonde diziam: será que pode vir alguma coisa boa dali? O Deus que se fez carne, o Deus autossuficiente e subsistente, nasceu numa manjedoura, foi desprezado por muitos, foi motivo de chacota de muitos. A Bíblia inteira é assim, irmãos. Deus não apresenta a sua mensagem pelos povos poderosos, pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos gregos, pelos romanos. Mas Deus apresenta a sua mensagem pelo um povo judiado, sofrido, assassinado, perseguido, que poucas vezes tiveram no poder. Deus apresenta a sua mensagem derrotando o gigante através de um menino. Deus usa um profeta para direcionar o povo de volta para Deus, que ninguém sabe de onde veio, de quem é. A única coisa que sabe é que é uma cidade que nem no mapa existe, é Elias de Tisbé. E se fôssemos citar aqui, poderíamos ficar muito tempo falando como Deus age na improbabilidade de valores. Por que isso? Porque Deus gosta de João ninguém? Não, não é isso. Ele quer nos mostrar algo sobre a salvação. O que Ele quer nos mostrar? É que todas as religiões, filosofias morais, te instruem a viver como se deve para receber o que você merece. Portanto, se agradam dos seus feitos, se agradam dos seus méritos, se agradam da sua capacidade de se levantar quando cai, mas só Jesus diz: eu não, eu vim para o fraco. Eu vim para aqueles que reconhecem que são fracos. E eu salvarei não por aquilo que fazem, mas por aquilo que eu já fiz na cruz do Calvário. Este é o nosso Rei. Esse é o nosso Jesus.
Como ele fez isso? No auge da sua vida, Jesus não subiu a um trono. Até tentaram forçar a barra para Jesus subir ao trono. Vamos causar uma rebelião aqui, e na hora que vierem prender Jesus, quiserem forçar a barra, Jesus disse: o meu reino não é daqui. No auge da vida, Jesus não subiu ao trono, Jesus subiu numa cruz. Foi numa cruz que ele veio como nosso substituto, para levar todo esse mal que há no nosso coração, o pecado, lá da onde o homem decidiu desobedecer a Deus. Tudo aquilo que nós herdamos da queda do homem, Jesus agora na cruz nos substituiu para pagar o preço do pecado. Fez isso para que, se crermos, então nós podemos ser reconciliados com Ele, fazermos parte da família de Deus, sermos chamados filhos de Deus, para que quando agora Ele vier na sua segunda vinda, nós não formos então condenados juntos com todo esse mal. No auge da vida, Jesus foi à cruz, foi na cruz, ou seja, a fragilidade, a fraqueza era na verdade a força do Cristo vivo. A pergunta então para nós é: onde está o Rei? Onde está o Rei? Essa pergunta é perturbadora para o coração humano. Para o coração humano que deseja a todo custo permanecer no trono da sua própria vida. Essa pergunta parece que não, mas é perturbadora para aquele que deseja continuar com o controle da sua vida na sua mão, ser o comandante da sua alma, o senhor do seu destino. Porque na verdade nós queremos segurar esse controle. E quando nós entregamos, nós temos sempre um plano B. Se não der certo aqui, se Deus não fizer, eu tenho um plano B aqui. Rei é rei. E essa pergunta então perturba o nosso coração. E não tem como ter dois reis em um só trono. Alguém tem que abrir mão. Alguém tem que ceder. O Rei dos Reis, que nasceu em Belém, em uma manjedoura, rejeitado por muitos, este mesmo, o Jesus de Nazaré, reivindica hoje uma autoridade absoluta sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz que agora nós fomos transportados para o reino do teu amor. Nós fazemos parte desse reino. Cristo é o nosso rei. Então esse rei reivindica de nós lealdade incondicional. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores, dos princípios da palavra de Deus. Lealdade incondicional. Esse Rei dos Reis reivindica de nós uma profunda entrega do nosso coração a Ele, porque é ali que Ele quer estabelecer o trono. Esse Rei dos Reis reivindica um rompimento com tudo aquilo que desagrada a Ele. Um rompimento com tudo aquilo que ofende a Ele. Um rompimento com a prática do pecado, um rompimento com aquilo que entristece Deus, um rompimento com aquilo que Deus olha e fala: não foi para isso que eu te chamei. O Rei dos Reis requer hoje um rompimento com as coisas que ofendem Ele. E não basta nós dizermos: eu sei o que eu estou errado, eu sei que eu tenho que mudar. O que nós temos que fazer é nos arrepender
dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, e reconhecer que nós não podemos nos salvar a si mesmo, reconhecer que nós não podemos ser salvos pelos nossos méritos, reconhecer que nós não podemos ser salvos por aquilo que eu faço, mas que eu sou salvo por aquilo que Cristo já fez. E não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o seu histórico, as suas credenciais, não importa o tamanho da confusão que você entrou, não importa o quão bom você acha que você é, não importa nada disso. Você só pode ser salvo pela graça de Deus, nada mais, nada menos, nada além que isso. Somente a graça que foi Cristo Jesus manifesta na cruz do Calvário, só Ele pode salvar a tua e a minha alma. Jesus, o Rei dos Reis. Onde está o Rei? Quem tem governado a sua vida? Quem tem governado o seu destino? Onde está o Rei? O meu convite a você hoje é entregar a sua vida a Cristo. O meu convite a você hoje é parar de lutar com suas forças. Meu convite a você hoje é parar de tentar ser salvo por aquilo que você faz. Olhe para a cruz, arrependa-se do seu pecado e receba graça e perdão nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, para que Deus ministre essa palavra em nossos corações, para que nós possamos entender que no nosso coração, na nossa vida, não há lugar para dois reis. Alguém tem que ceder, e esse alguém é você. Entregue sua vida a Jesus. Feche seus olhos comigo, vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nessa noite pelo teu sacrifício, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas nasceu, Senhor, aonde muitas pessoas desprezam. Ó Deus, veio invertendo os valores, Senhor. Ó Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Quero te agradecer, Senhor, pelo perdão, Senhor, da nossa desobediência, das nossas ofensas. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício que